E daí vocês estavam falando também da linguagem não binária, linguagem neutra, né, como quiserem chamar. E é muito engraçado, porque minha mãe é professora de português e, apesar da geração, ela tem uma vivacidade muito divertida de conversar sobre isso. E ela sempre traz, a língua é uma coisa viva, a língua é uma coisa fluida e uma coisa mutável. Que bobagem os meus colegas que estão aí há 50 anos lecionando, querendo jogar gramática na cabeça das crianças. E querendo ensinar a partir da gramática quando você pode ensinar a partir da realidade, a partir do que está ali dado. E é muito divertido pensar nisso, de como a criança cria nessas ficções, nessa construção, tem algo que resiste à linguagem normativa, tem algo que resiste à linguagem, né? E você vai criando essas resistências, né, do melhor dos modos de trabalhar a palavra, que não é disso que se trata, né? E você torce a linguagem, você joga ela no lixo, você faz bolinha de papel e joga basquete com ela, enfim. E é sempre essa escuta, né? Ah, mas é criança ainda. Ah, mas ela não está ainda absorta no mundo dos adultos, então ela faz esses questionamentos esquisitos, assim. Mas como a gente pode ir criando isso, né? E como a gente pode criar espaços cada vez maiores e mais populados para que aquilo que resiste à norma, aquilo que resiste à grande linguagem, né? Que é ficcional, possa operar cada vez mais, né? E, pô, o que vai sair disso, né? É tão rico, é um universo tão absolutamente rico. Falando de ilustração, podia falar da ilustração do evento, né? Ah, sim! Aquela história, aquele desenho do evento, ela tem uma história muito boa. Quando eu transicionei, eu estava em sala de aula com as crianças. Não foi assim, nossa, eu transicionei, estava em sala de aula. Não foi assim. Eu falei, pareceu que foi, tipo, caiu a calça. Eu tava nesse pleito do processo de transição e tal. E pensando, ai caralho, eu quero isso. Não quero transicionar. Tava sofrendo. Não foi um processo fácil pra mim. E eu dava aula para crianças, era uma escola, umas experiências novas. O Brasília tem um povo bem, como se fossem umas experiências novas de educação. E era uma sala multidisciplinar de crianças de ensino fundamental. Passou o caminhão, não escutei. Era uma escola, uma sala muito seriada. Muito seriada. De crianças do ensino fundamental 1, então tinha crianças de 6 a 11 anos. E era foi uma experiência bem interessante. Eu estava nesse processo, eu estava em sala de aula esse ano e falei, bom, eu queria sair da escola para fazer, queria ir para outro planeta para transicionar. Eu falei, não vou dar conta. Eu já tinha 30, quase 40 anos, hoje eu estou com 43, quase 44 já. Então eu fiz uma transição que a gente chama de tardio, mas também não gosto desse termo. A gente vai inventando a nossa vida enquanto a gente vai vivendo. Mas aí, assim, né, já tinha alguns anos nesse processo de saber que tinha alguma coisa que eu precisava lidar, mas não queria olhar para ela, e resolvi olhar e fui transicionar. E aí eu falei, bom, não dou conta mais de segurar isso, aí iniciei o processo de transição na escola. E foi super acolhedora essa escola, muito acolhedora. Só que as crianças tiram muito, né? E foi muito legal, porque no dia que eu fui conversar com elas e ver qual era o meu nome, que eu já tinha o meu nome novo, né? O nome, Ernesto. E aí eu fiz uma forca, que elas tinham que descobrir meu nome, imagina. Gente, tem um processo de pessoas trans que se nomeiam, é um processo incrível, assim. Eu tenho escutado histórias só sobre os nomes das pessoas trans. Tinha que ter um livro só sobre isso, porque é incrível. As histórias dos nomes, poder se nomear é uma experiência outra. E aí eu fiz, né, e eles ficaram bem chocados, porque foi na época que estava aquele filme Viva a Vida é uma Festa, e tinha o Ernesto de la Cruz, que é um vilão. Dei spoiler, se vocês não viram, o Ernesto é um vilão. E aí, até hoje, algumas crianças da escola, que eu vou lá visitar de vez em quando, me chamam de Ernesto de la Cruz. Então foi horrível, porque somou uma coisa com outra, tipo, meu Deus! Mas esse aluno, a gente tinha uma relação bem íntima, ele chorou muito, falou que não ia dar conta. E ele era bem dramático, assim, ele é bem performático, assim. Eu falei, não, você vai dar conta. E ele é bem fofo, só que ele é um desenhista cabuloso, né? E aí a escola, eu fiz a cirurgia de mastectomia.
mamoplastia masculinizadora, que chama, na verdade. E era uma cirurgia cara, e a escola falou assim, não, vamos fazer uma festa, um evento pra gente arrecadar aí pra sua cirurgia. Eu falei, bom. E pra fazer o evento, a gente tava colocando as placas, aí tipo, placa do banheiro. E lá não tem banheiro masculino e feminino nessa escola, nunca teve. E aí ele falou, vou fazer as placas do banheiro. Fez aquele desenho, aquele desenho foi feito por uma placa de desenho da festa. E tá lá até hoje, né? Então essa é a história. É muito boa essa história, eu amo. Bom, eu fiquei pensando várias coisas, lógico. Gostaria muito de estar aí, gente. Pra mim tá sendo muito difícil ter que assistir à distância. Queria muito mesmo estar aí com vocês. Mas enfim, que bom que vocês abriram essa sessão para eu participar disso, né? Dissidente. Fiquei pensando muita coisa durante a fala do Ernesto, a fala do Vini também. E fico pensando, lógico, eu sou vítima da sociedade heteronormativa e falocêntrica. E, enquanto psicanalista, fico pensando na constituição subjetiva mesmo, né? Hoje a gente trabalha a partir dessa perspectiva. E enquanto vocês falavam na coisa normativa, né? Ou nessa questão do não binarismo, até quando você falou do intersexo, né, Ernesto? Fiquei pensando nisso, assim. Há um momento em que aí acho que é onde a gente categoriza o Édipo, onde a criança faz uma identificação a algum signo. Tô pensando também, tô construindo enquanto eu falo aqui, como a Ana disse. Então, assim, a gente perde a nossa condição de animal a partir do momento que fomos atravessados pela linguagem. Então, a gente já tá marcado por algo aí que nos condiciona a alguma coisa. Estamos limitados pela linguagem por sermos seres falantes. E, em termos de constituição subjetiva, a gente precisa se alienar a algo para, em algum momento, poder se separar. E aí, já li casos, por exemplo, caso clínico de criança intersex que nasceu, por exemplo, e a mãe tinha que fazer essa decisão, né, de definir o sexo da criança ali no início da vida. E essa mãe não conseguia fazer essa decisão. E aí, a psicanalista que escreve o artigo entende que a criança vai tendo uma espécie de morte subjetiva, porque ela não tem a que se alienar, porque a mãe não consegue direcionar um desejo decidido a essa criança. Enfim, a partir do momento que a mãe consegue falar disso, e não necessariamente que ela define o sexo da criança, ela consegue dirigir, aí endereçar um desejo a essa criança e ela se aliena em alguma coisa. Então eu fiquei pensando nisso, assim, eu fico sempre problematizando, o Vini sabe disso, né, não é de hoje, mas de pensar essa coisa assim, até que ponto a gente consegue não normatizar alguma coisa, ou será que não precisa desse primeiro momento de alienação para depois poder se contrapor a isso e aí criar uma identidade outra? Enfim, fiquei pensando sobre isso, assim, né? Como seria não ter a que se alienar? Por exemplo, num chá de revelação. Enfim, a partir do momento que a gente deposita coisas, a criança, o ser humano, e aí concordo plenamente com o que você disse, né? Esse candidato ao humano que nasce ali, bolinho de carne, vai tendo em que se agarrar para se constituir a partir disso, a partir de algum significante, a partir de alguma rede simbólica, e não necessariamente ele vai ser exatamente o que o outro desejou dele, mas tendo um desejo decidido, não anônimo, ele vai ter em que se basear para ser, e aí ser o que for, né? Porque a gente sabe muito bem que não garante nada, né? Eu querer que meu filho seja homem, cis, hétero, garante que ele vai ser. Então eu fico pensando nisso, assim, né? Nessa coisa, como seria, se seria não ter um referencial, talvez eu seja muito contaminada pela ordem falocêntrica, ou, enfim, não sei, fiquei pensando nisso. O que vocês poderiam comentar disso? Ai, difícil essa moça, ainda bem que ela tá lá. Não adianta ela estar lá, ela se Já caiu, a conexão tá Mas só assim. Não, é muito bom, muito boa. Eu acho que é bem isso de tensionar mesmo. Nossa, muito bom. Eu não acho possível que a gente não se alie a nada. É impossível. Só que eu acho que
bom, eu tenho essa sensação. Se vocês quiserem falar outras coisas, tu tá aí com a mãozinha levantada? Não, é que eu lembrei uma coisa que a Lin fala, enfim, que é assim, eu quero que vocês queiram que seus filhos sejam travestis. Eu acho que daí sim. traz a questão por que esperar que seja um homem ou uma mulher, uma menina ou um menino. O que aí se perpetua e reproduz, né? A dimensão da norma. Enfim, me ocorreu que lembrei, escutando. Mas aí nesse caso seria a norma travesti. É porque a norma travesti é uma explosão, né? A norma travesti é um caos. Ela não seria uma norma. Porque daí, como pensar como norma é isso que não está como norma na cultura. Você não dá pra pensar uma travesti como norma, eu acho. Você não deseja que seu filho seja uma travesti, né? Inclusive, mães de crianças de meninas trans, eu já senti que tem uma coisa tipo, é uma criança trans, é uma menina trans, mas não é uma menina travesti. Eu fico, gente, tem um medo absurdo pelas crianças travestis. E eu acho que a gente precisava falar das crianças travestis também. Como assim, Anderson? Não entendi. É porque eu acho que tem que fazer essa distinção, Acho né? que tem que fazer a distinção, mas eu acho que essa pergunta ela tem que ficar ecoando. Porque existe entre o guarda-chuva T, é um guarda-chuva gigante, né? Tem as pessoas trans masculinas binárias. Eu sou uma pessoa trans masculina binária, né? Sou um homem trans. Transfemininas, são as mulheres trans. Tem as pessoas que se identificam como transfemininas, mas porque estão mais dentro do lugar do feminino, não necessariamente se identificam como mulher. Tem as travestis, que aí é uma bomba, que eu já escuto de várias, eu tenho várias amigas travestis, pessoas que eu tenho. E aí eu escuto, eu sou uma travesti, não sou nem homem nem mulher. Eu sou uma mulher trans e travesti, eu já ouvi. Trans não binário. Tem trans não binária também. Tem travestis não binárias, assim, então. Eu sou uma travesti lésbica, aí é muito difícil, assim, e eu acho incrível que seja. Eu acho o lugar travesti o lugar mais explosivo dentro da letra, que é, inclusive, um termo que só existe na América Latina, assim, então é muito interessante esse lugar também geográfico, geopolítico que ele ocupa. Periférico, né? Periférico, que vem de uma história de... Porque travesti foi um termo usado para criminalizar mulheres trans ou pessoas dissidentes de gênero que trabalhavam na prostituição, assim. Depois, com uma história que elas foram se reapropriando desse termo e falando, não, a gente é explodidor mesmo. Eu lembro que eu vi esses dias, não lembro exatamente onde, essas coisas que você vai rolando assim, vê, que quando vão falar de uma mulher trans que está envolvida com a questão da prostituição, é o travesti, né? A travesti assaltou o cliente, sei lá. E quando você está falando de uma mulher trans que passou no doutorado, é a mulher trans. Você nunca vai falar a travesti que passou no doutorado, não sei aonde. Então, o termo travesti, ele é muito mais pejorativo só, né? Então, por isso que você falou, minha filha é uma criança trans, mas não é uma criança travesti, né? Nenhuma mãe chega e fala assim, eu não sei se é uma menina trans ou uma menina travesti. Nunca é uma menina trans. Nossa, ninguém nunca usou esse termo. E eu olho para umas crianças e falo, meu Deus, que criança travesti, assim. Do lugar de, quero explodir tudo isso daqui, nada faz sentido. Mas é interessante você falar isso porque ele é reiterado no lugar de pejorativo que você está falando. Porque as próprias travestis, eu conheço 2 doutoras travestis que falam, eu sou doutora e sou travesti. Elas não usam isso. Então tem isso de não coloca os travestis, não, ela está inclusive no CFP, é uma travesti que está lá agora. Então, acho que só para explicar um pouco essa diferença, acho que é interessante que você traz isso dali, que ela fala da travesti, mas fico pensando também nisso de, a gente precisa primeiro dessa norma, de alguma norma para se identificar, de algum lugar para se identificar. Mas a gente precisa de sabe essa coisa existem tantos jeitos de ser, né? Tantas misturas possíveis, que eu acho que se a gente conseguisse fazer uma esticação desses lugares possíveis, ou uma mistura desses lugares possíveis, que eles não fossem tão rígidos, não vejo nenhuma questão não vai ter um nada, assim, nunca vai ter um nada, como essa linguagem nunca vai ter um nada. Mas eu não sei, acho que eu estou sendo muito confuso, você que é professor, que fala bem, podia falar, e tem aquela moça lá que fala bem também. Mas eu acho isso, assim, o que a Chiara falou
já me clareia nesse sentido. Tem que ter um desejo, né? Vai ter alguma coisa em que se basear, em que se agarrar para depois decidir se vai seguir isso ou se contrapor a isso. Mas não é que não haja um norteador, sei lá. Não, vou só, porque, né, eu tenho esse direito. Não, mas Organizada, né? é o falocentrismo. Mas só para exemplificar, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica, aí a Dani, que já vai falar daqui a pouco, talvez possa até explorar um pouco mais isso. Quando a criança não aprende a falar, né? Às vezes é por falta de um adulto que deseja essa criança, que convoque ela. Então acho que a Kathleen está falando da importância desse adulto que vai oferecer um conjunto de signos da cultura para a criança, que no chá de revelação se revela a azul e rosa. Né? Então assim, é preciso oferecer algo para essa criança, desejar algo para que ela, capte. Como a gente vive numa sociedade binarística, né? Binarismo, um binarismo que é um vício, né? O ismo. Como a gente vive nisso, parece que é só isso que a gente oferece para a criança. E aí a Linda Quebrada vem com essa frase que fala assim, olha, por que não há um lugar de desejo? Eu quero que o meu filho seja médico, seja menina, médico, sabe? Seja, sei lá, psicanalista, né? Desejo estranho, sem dúvida. Mas você não investe na criança aquilo. Então, não é assim oferecer uma nova norma necessariamente. Como você falou, a travesti é uma nova norma. Não é oferecer isso. Porque mesmo quando eu falo, eu quero que seja um menino, eu estou supondo uma norma de menino. E daí vem a criança viada, vem a criança, né, Exato. É porque quando você deseja um menino, você pressupõe que vai ser hétero. Sim. Você pressupõe um monte de coisas. E aí a criança vai se alienar a algum tipo desse código da cultura, e o que acontece? O que é essa identificação? Com o que a criança se identifica? Com o objeto fálico, né, na triangulação egípcia. O que é um objeto fálico? Um objeto que dá a ela a impressão dela ser detentora de algo, ela ter um poder que ninguém mais tem. O que a formulação falo significa isso. Olha, eu tenho algo que é meu. Enfim, e aí a sociedade vai dizer que algumas coisas são mais fálicas do que as outras. Esse que está o problema. O problema não é a criança se identificar com algo. Não é o menino querer ser menino. Porque senão vai pro DSM também, né? Mas não é esse o problema, né? E o problema é que também tem uma coisa que pressupõe a eternidade dessa escolha. Ou como se fosse uma escolha. Na verdade, é sua performance. Que performance de gênero, performance de trabalho, performance de psicanalista? A vida é uma performance. E a gente fica inventando um monte de caixa para tentar estar nela, assim. Enfim. Então, nisso que a Kathleen trouxe, né, da alienação, de um desejo que não seja anônimo, né? Tem uma coisa aí de uma transmissão, né? De inserir alguém numa ordem simbólica, numa história, né? Em poder se situar aí simbolicamente. Eu sou esse fulaninho, essa fulaninha, o fulaninha, enfim, né? Que tá aqui, pertenço mais ou menos aí, né? A esse lugar. E daí de não pensar, né, nesses termos de norma, eu gosto muito daí de pensar aí junto esse debate com os debates decoloniais, né, porque quando, né, esse exemplo aí que o Vinícius trouxe aí de início do Freud, né, é um particular aí que se universalizou, né, e virou norma, né. Esse debate sobre gênero, né, o pessoal que deve vai estudando vai... Porque o que é a grande discussão da decolonialidade? É que há muitos mundos que foram apagados, né, por esse acontecimento, por essas invasões de 1500 e que não cessam de continuar acontecendo, né? Então, e haviam aí sociedades que não se organizavam por gênero. Há sociedades que não se organizam nessa dimensão de gênero homem e mulher, né? Então, eu acho muito interessante pensar nisso, junto que não é só uma dimensão de invenção, como é de uma retomada, é de recriar algo que já esteve aí e foi apagado,
né? Então, até que daí pode entrar nessa discussão, né, de onde é que simbolicamente as coisas podem ser situadas também. E fiquei pensando, acho que nessa questão que a Kathleen levanta, que acho que é o nosso material clínico muito atuante aqui e na vida, é preciso a identificação, mas se tem na cadeia, né, do signo, né, a gente espera que signo entre um significante para romper mesmo essa cadeia e atravessar algo que quebre a obviedade das relações. Um significante só existe em oposição ao outro. Então, acho que isso nos lembra, inclusive, que a identificação, mesmo quando você fala da língua, puxando para o meu lado, Saussure, né, falava que da linguagem ele deixava para os psicanalistas, porque ele conhecia, se ele podia conhecer, era da língua. Porque se ele conhecesse da linguagem, ele não conseguiria abranger tudo que ela representava, porque entra o território do inconsciente. Né? Esse romper da cadeia significa. Mas eu lembrei da música do Nando Reis, que eu queria dizer que ele fala, a letra A tem meu nome. Né? Então não é do meu nome, não é o meu nome, não é o que determina se eu sou A, isso, eu sou o isso, né? Eu acho que está contido no nome. É diferente de me nomear. Então, acho que fiquei com isso, não como uma questão, mas ficou reverberando para mim, justamente porque a criança, eu prefiro as crianças, porque acho que elas são esse território muito fértil, né? E que elas se debatem muito antes de dizer da nomeação, porque elas não são o eu antes de ser o outro. Elas são João, Maria, até em algum momento, se Deus quiser, virar um eu. E eu não é eu, o eu. Não, é o eu. Eu contemplo. A letra A está contemplada no meu nome. Não é o meu nome. Eu queria falar só porque o que a Kathleen falou, e bom, enfim, que a Vanessa falou uma hora sobre a questão daquelas pessoas que de repente elas são transgêneros, né, estão nessa transição, mas daí não querem fazer, eles não querem ser um nome humano, mas que a pressão, por causa do nome, do usado, feminino, do masculino, acabam tendo que levar para o corpo, para o real, porque não está simbolizado. Né? E quando você fala dos diversos nomes, né, que, bom, o binário, não binário, trans, não sei, quando a cultura não oferece isso, porque eu acho que é isso que o pessoal fala, LGBTQI a mais, não sei o que ela fica reclamando. Mas na verdade é uma forma de você, a cultura oferecer nomes para que as pessoas não precisam, que o simbólico possa dar conta, não precisa toda hora ir no corpo, enfim, toda hora a pessoa tem que fazer uma escolha que ela não quer fazer, só porque a pressão, uma palavra, ela imprime, né? Ela tem um poder, então se faltam palavras, como que você se coloca, né? Talvez seja apresentar referências, né? E não normativas, né? Apresentar referências para que esse desejo se manifeste de alguma forma. E aí é muito interessante porque é isso, a gente está falando de existências, essas pessoas existem, né? A gente não está falando de um conceito inexistente, assim. Então essas existências estão aí. A que momento que eu consigo me apegar a esse conceito, né? A esse desejo, a esse rótulo, é que é a questão. E aí entra a linguagem, quando a gente fala de linguagem, por exemplo, sei lá, recente, não sei se foi em 2020 que fizeram um levantamento fazendo essa questão de identidade, gênero e orientação sexual. Nos Estados Unidos, eles categorizaram 174 performances. Então, enquanto aqui a gente está chamando de pessoas trans, binária, não binária, masculino, feminino, lá você tem 174 rótulos que você pode se aliar em um determinado momento da sua vida. Então, quando você traz essas possibilidades, aí eu vou construindo a minha subjetividade em cima disso. Assim. Agora, se eu fico ainda, né, ficcionado na questão do masculino e do feminino, e faço uma regradação masculino e feminino, aí sim eu estou delimitando uma norma, né? E aí, assim, é difícil eu escapar disso, porque eu nem sei se eu posso escapar, né? Então, como que eu vou criar outras possibilidades de existência? E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar, quando a gente fala, né, vocês trouxeram muito a questão da ficção, e aí pensar muito no mundo virtual.
E se a gente for ver no mundo virtual, né, para quem tem convívio com crianças e adolescentes, é lá que todas essas performances se constituem de diversas formas. Porque eu vou criar, né, a minha existência ali dentro, e o meu nome é dito como masculino, mas eu me visto como uma menina e eu me relaciono com todo mundo. Né? Então, assim, e aí você vai criando diversas possibilidades. E o mundo virtual, ele não é a realidade. Sempre tem muitas pessoas que só vivem lá. E aqui nesse que a gente chama de realidade, é tipo, oh, não quero nem falar contigo, assim, eu tô aqui trabalhando e tal, né? Eu acho que a pandemia ainda reforçou mais ainda essa questão, assim. Enfim, mas eu acho que essa questão mesmo da gente olhar não para uma construção de uma outra normalidade mesmo, né, normativa, mas de ampliar o leque, né, dessa lógica de diversidade. E aí, de novo, essa questão de apaziguar, né, politicamente é interessante que se tenha, até para a gente poder se identificar, mas que a gente não se feche nesse conceito, porque, de novo, se eu não me identifico dentro dessas 174 performance, eu não existo, mas eu estou aqui. Então eu existo para quem, né? Parece que tem uma confusão assim, entre a normativa, a norma, e o que é de uma lei simbólica. Assim, né? Então, o que é da norma, né? O que é normativo é binário, está aí para fazer apagar, né, todas essas outras possibilidades. E acho que, né, pensando em psicanálise, acho que o foco precisa estar nessa lei simbólica, né? Que aí pode, né, mesmo você colocando ali signos e do que você deseja para aquela criança, assim, tem muitas possibilidades, inclusive, acho que principalmente a possibilidade de transgredir isso tudo que foi colocado ali, né? Então, acho que tem um pouco essa confusão, assim, entre o que é normativo e o que é da lei simbólica mesmo, da linguagem. Que às vezes a gente pode até fazer uma certa confusão, que eu acho que é uma confusão que não é nossa culpa, na verdade, entre uma norma e um sentido para as coisas, né? Sabe por que eu acho que tem essa confusão? Porque tem certas marcas, tem certas palavras, tem certos signos que eles não só têm uma característica de organizar as coisas, mas eles também têm uma característica que eles impedem a invenção com eles. E sabe qual que é o pior dessas marcas, desses signos? O homem. Não, é verdade, eu estava até pensando aqui. Porque ser homem significa você deixar de poder inventar com o seu próprio corpo, poder inventar-se. Eu estava pensando aqui, ó. Por exemplo, ser homem não é apenas ter que ser grande, ter que ser másculo, ter que ser pausudo, ter que ser tudo isso. Você não pode, por exemplo, dar o seu cu, você não pode chupar um pau, você não pode gemer, você não pode chorar, você não pode dispor o seu corpo em determinado jeito, você não pode esperar que alguém venha, você tem que ir. Então, não só tem um certo jeito de ser que está escrito, mas um jeito também de não ser. E essa, por isso que falar que a criança é menino, sim, é um ponto de partida para a alienação, mas é um ponto de partida que dificulta a invenção depois. E talvez travesti não vá dificultar. Talvez travesti vá, por ser um nome explosivo, vá facilitar uma invenção depois. Que eu acho que o inventar que é o mais importante.